Oi, pessoal. Bom dia, meninas. Então, vamos para nossa terceira aula? A nossa terceira aula é maçãs com rosa, tá bom? Algumas folhas. Gente, desculpa, porque eu gravo de manhã e de manhã fico muito rouca, além de estar fazendo muito frio aqui em Minas, tá? Então, pessoal, aqui tá meu risco. Eu vou deixar disponível aí, tá, para vocês. Só uma informação aqui, que a maçã tem várias formas de pintar, vários jeitos, assim como a rosa, tá bom? A maçã, ela pode ser pintada de uma forma simples ou de uma forma mais realista, certo? Como a gente está trabalhando com iniciante, a gente não vai fazer uma maçã muito trabalhosa, tá? Mas a maçã é um daqueles elementos que vale a pena você ir aprofundando e estudando mais para obter aí melhores resultados, tá certo? Então, eu tenho uma maçã que está de lado, tá? Essa parte aqui é a parte mais profunda dela, que sai o cabinho, tá? E essas outras duas maçãs, nós estamos vendo a parte de baixo da maçã. A parte que vai ficar exposta é a parte de baixo, tá? Temos duas rosas simples e algumas folhas, tá? Folhas de lado, folhas com a ponta dobrada e folhas normal, tá bom? Então, vamos lá? Eu já passei pro meu tecido o risco. Observem que eu não passei as sépalas e nem a parte da folha da falsa pétala da rosa, tá? Eu fiz apenas o esboço da rosa, o esboço das folhas, tá certo? Sem colocar muito detalhe, tá? Sem colocar muito detalhe. Aqui, como sempre, eu sempre coloco nos meus desenhos, esse desenho é meu, certo? Eu mesma desenhei para vocês. A parte de baixo, o fundo, o chão e o fundo, né, é a parte de cima, tá? É o que a gente trabalha primeiro, só relembrando que começamos por tudo que está por baixo, tá? Eu sei que às vezes fica um pouco repetitivo eu ficar falando esses detalhes, tá? Mas eu garanto para vocês que se vocês ouvirem muitas vezes, vocês vão aprender com facilidade esses detalhes, tipo, pintar tudo que está por baixo, primeiro, que tudo que está por cima leva mais luz, entendeu? Então, eu acho que é a repetição que leva o aprendizado, tá? Então, a gente vai estar trabalhando agora o chão e depois a parte do fundo aqui, tá bom? Então, meninas, continuando aqui. Deixa eu só verificar se tá realmente gravando, tá bom? Tá sim. Então, continuando. Eu utilizo o clareador incolor para estar facilitando aqui o meu chão, tá? Então, eu tô com o pincel número 12 e eu vou umedecer o tecido. Ó, eu umedeço geralmente uns 2 dedos abaixo daquela linha que eu coloco nos meus riscos, tá? Não precisa ser certinho, tá? Pode ser até um pouquinho menos. Vou utilizar aqui a cor ocre, ouro, tá? Eu começo aqui, ó, debaixo do risco, e eu venho esfumando essa tinta com a pincelada assim, ó, na vertical, tá? Vertical não, gente, desculpa, horizontal. Tá? Com o pincel assim, ó. Tá? Nunca assim, e nem movimento circular. O chão deve ser sempre feito assim, tá? É só vocês observar, tá? Como está meu pincel, tá bom?
pode esfumar bem até você ver que não tem tinta mais no pincel, tá? Não precisa fazer um fundo muito extenso não, tá, gente? O importante é ele não ficar manchado, tá? Para isso, a gente usa o clareador para tá ajudando aí, tá? Porque quando você faz sem o clareador, ele acaba ficando, a tinta não entra direito no tecido e fica meio falhado. Alguns lugares com mais tinta e outros com menos tintas, né? Então, acaba não ficando com acabamento legal, tá? Por isso, a gente utiliza o clareador. Esse é o segredinho de fazer um chãozinho bem bonito. Aí, vocês viram que eu não faço uniforme aquele quadrado, não. Eu vou com a pincelada assim até acabar a tinta. Agora, com a cor rústico, tá? Pouca quantidade, de um lado só do pincel, porque o rústico é uma cor muito forte. A gente vai vir fazendo aqui, ó, a parte da sombra da maçã. Ó. Tá bom? Aqui também, ó, na folha, a gente vai fazer uma sombrinha. Bem pouco. Esfuma bem pra integrar uma cor na outra, tá? Aqui, ó, a gente vai tá colocando só um pouquinho. Ó. Tá? Aqui mais um pouquinho. E aqui embaixo dessa folha um pouquinho. Tá? Eu quero aqui nessa parte, ó, maior concentração de sombra. Tá? E a parte do chão já está pronto, tá? Agora, a gente vai passar para o fundo. Para o fundo, eu coloquei diluente, tá? Para o fundo, eu gosto de usar diluente. Em um pratinho, lavei o meu pincel número 12 e peguei a minha tinta na cor amarelo-limão, tá bom? Então, eu vou umedecer o meu tecido, o meu pincel no diluente, pra gente tá começando a fazer o fundo, tá? Então, a gente começa por essas partes um pouquinho mais profunda, ó. Tá? E vai esfumando, ó. Tá? Aqui não tem muito segredo, tá? Só ir colocando a tinta, esfumando. Se necessário achar, pega o diluente, tá? Pra que a parte de fora aqui, ó, que vai afastando o esfumaçado, fique com a tonalidade bem leve, bem suave, tá bom? É pra ela ir esvaindo e clareando conforme vai afastando a tonalidade do desenho, tá? A gente vai preencher, ó, essa parte profunda, esses buraquinhos que fica no desenho, ó. Tá bom? Pode trabalhar aí com um pincelzinho maior, não precisa ser um pincel muito pequeno, tá? Ó, movimento circular, certo? Vocês podem pegar no pincel como se estivesse usando um lápis, tá bom? Tá? Pode apoiar o antebraço, eu tô com uma blusa aqui que tá muito frio, no tecido, tá? Pra te dar sustentação e você não sentir dor. No pulso, né? Ó, e assim a gente vai fazendo, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho pra vocês visualizarem melhor.
tá? Agora, minha mão vai ficar um pouco em cima do risco, mas é pra mim fazer esse esfumado aqui, ó. Meninas, então a gente já fez, tá? Eu quero pedir pra vocês pra não estender com essa cor aqui muito pra cima, não, tá bom? Não precisa se estender. O máximo que vocês se estendam foi o que eu coloquei aqui, tá? Não precisa ser muito, não. Porque senão fica aquela roda muito grande, tá? E acaba não ficando muito bonito, não, tá bom? Então, eu vou utilizar aqui, ó, o verde folha, tá? Eu vou colocar aqui, ó, nessas partes que deveria ter mais sombra, tá bom? Essas profundidades aqui, ó. Aqui também, ó. Trabalhar com verde folha. Ó, aqui nessa parte de baixo da maçã. Próxima rosa. E você pode sair com essa cor um pouquinho, ó. Já tá dando aí a continuidade, tá? Ó, aqui a gente vai pôr um pouquinho também. Nesse cantinho. E com a sujeirinha do pincel, você pode ir limpando aí. Tá? Só pra gente ganhar aí um pouquinho de profundidade. Depois, se vocês quiserem colocar um tom mais escuro, pode pôr, tá? Mas eu vou verificar de acordo com o que eu for pintando, a gente vai vendo, tá? Agora, a gente vai estar trabalhando a parte das folhas, tá? As folhas, eu vou estar usando as cores básicas aí, tá? Verde oliva, tá? Verde pântano e branco, tá? Vou fazer folhas bem simples, porque o meu foco são as maçãs e as rosas, tá bom? Vamos fazer as folhas. Antes disso, deixa eu dar uma diquinha pra vocês. Eu tô utilizando aqui, gente, um pirezinho, tá? Um pratinho de sobremesa, de cafezinho, pra tá colocando a tampa das minhas tintas, tá? Por quê? Porque se você, a maioria das pessoas, eu também sou assim, gosto de trabalhar com a tampa aqui em cima, ó. Tá? Em cima do tecido. Mas se ocorrer um acidente, você pode acabar manchando o seu trabalho, né? Então, para isso não acontecer, eu gosto de usar um pratinho, ó, gosto de usar um pratinho pra tá colocando aí as tintas pra ter certeza que não vai acontecer acidente, tá? Do meu lado de cá tem um pratinho com o diluente, tá? Que eu sempre deixo de ladinho, de modo que toda vez que eu precise, eu molho o meu pincel lá, tá bom? Então, gente, as folhas vocês podem estar utilizando o pincel número 6, porque essas folhas aqui, elas são pequenas, tá? Você pode umedecer as folhas, tá? Faça uma folha por vez, você pode umedecer as folhas pra ficar mais fácil de vocês trabalharem, tá? Então, é o mesmo processo. Com verde oliva, eu pego tinta de um lado só do pincel, ó, divido, arrasto a minha tinta, ó, formando um triângulo, lá deixando uma beiradinha sem a tinta. Pego mais tinta, agora venho de fora para dentro, com verde oliva. Tá? Agora, com verde pântano, eu vou colocar a profundidade, certo?
Agora, eu vou limpar o meu pincel. Vou pegar branco de um lado só, ó. E vou iluminar essa folha, tá? Eu deposito a tinta no centro, esfumo, né? Arrasto a tinta. E entro com o branco agora naquela lateralzinha que ficou sem tinta, tá? Essa é uma folha que eu faço muito, é uma folha básica, tá? Agora, a gente vai estar fazendo essa folha aqui que ela tá dobrada, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é preencher ela toda, tá? Ela está dobrada de lado. Vamos preencher ela toda com o verde pântano. Ó. Preencheu com verde pântano, você viu que tem uma linha aí, né? Então, você, nessa linha, você vai colocar o verde pântano. Ó, você coloca o verde pântano, limpa o seu pincel e vem com o branco pra gente fazer aqui a divisão, tá? É isso aqui que dá a impressão de que a folha está de lado, ó. Olha. É bem simples, gente. Às vezes a gente fica com medo de fazer, mas quando a gente descobre que é simples, que é fácil, olha. Aí você arrasta um pouquinho dessa tinta para dar um pouquinho de claridade. E nessa bordinha que fica, você coloca um pouquinho. Mas tem que ser bem pouquinho, tá? E a gente tem aí a nossa folha dobrada, tá? Então, aqui a gente tem mais uma folha dobrada. E assim a gente vai fazer, tá? Então, vamos lá. É só mesmo repetir. Se vocês puderem pintar assistindo esse vídeo, facilita muito para vocês, tá? Meninas, eu gostaria que vocês me informassem se vocês estão conseguindo pausar o vídeo, tá? Eu tô procurando recursos, tá? Pra ajudar aí na publicação do vídeo, para que seja mais rápido. Para facilitar tanto para mim quanto para vocês. Vamos fazer a folha dobrada. Então, a gente vai fazer o mesmo processo. Preencher tudo com verde oliva. Tá? Um pouquinho de verde pântano na parte aqui, ó. Onde a gente vai dar a claridade. Agora, a gente vai entrar com a luz, tá? Aí, é o branco fazendo ondinhas, ó. E a nossa folha tá pronta, certo? Agora, a gente vai passar para as outras folhas. Sem muito segredo, é só repetir. Se vocês gostarem de uma folha mais escura, pode estar utilizando mais verde pântano, tá? Pode modificar as cores também. Eu dou apenas uma sugestão, mas eu gosto que as minhas alunas, elas, com o tempo, comecem a utilizar as cores que elas gostam, tá bom? Então, a gente vai estar fazendo essa outra. Vou colocar mais um pouco de diluente aqui no meu pratinho. Se você não tiver o diluente, pode usar o clareador, tá? Vamos dividir a folha com pântano.
o verde pântano, tá? Agora, a gente vai iluminar. E com a própria pincelada, você já forma a cepa, tá? Meninas, eu não sei se vocês repararam, mas eu não...